Estou começando uns minutinhos antes, até porque aqui onde eu estou a energia desliga. Ah, Martina, pronto. Tudo Olá, bem, pessoal, Martina? boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Semana muito intensa, né? De muitos estudos, bem movimentada. Eu imagino, porque aqui para mim não parou. Então, imagino para você, que é advogada, com todo esse vai e vem, não sabe o que aprova, o que não aprova. Até a gente eu ficava meio receosa de dar alguma indicação para as pessoas, porque estava mudando tudo tão rápido. Então, eu falei, não, Martina, se a gente puder conversar de novo essa semana, ainda mais quando saiu a bendita MP que a gente estava tanto esperando, falei, agora é a hora, né? Agora é hora, com certeza. E eu acho que a medida veio num bom momento e eu acredito que ela vai auxiliar, sim, as pousadas e as empresas para conseguir sair dessa crise, né? É, porque todo mundo estava muito preocupado com essa questão dos funcionários, né? É o ponto mais delicado, principalmente você falando de uma pousada pequena, que a gente acaba tendo um relacionamento bem próximo com esses funcionários. Então, a gente acaba se sentindo mal de fazer alguma coisa errada, ou então ter que acabar demitindo eles no momento que para eles também é muito difícil, né? Não é só para a gente. Então, Exatamente. poxa, agradeço muito você poder estar aqui para ajudar a gente com essas dúvidas. E aproveitando também que logo antes da live, né, hoje mais cedo, teve mais uma notícia boa aí para o setor, né, que foi o pronunciamento do ministro do Turismo com relação à política de cancelamentos, agora devido ao coronacrise, já mais direcionada aos hotéis mesmo, né, Martine? O que você viu sobre isso? Exatamente. A medida provisória, ela visa os hotéis e cultura, né? É uma medida parecida com a que foi aprovada para a aviação civil. E ele possibilita que os pacotes turísticos sejam devolvidos dentro de 12 meses após esse período de calamidade pública. Tá? Ótimo. Lembrando que a medida ainda não foi aprovada, então ela não tem vigência. Então a dúvida Ok. de quem já acho que já questionou, né, se ela tá válida, se já pode solicitar para o Booking parar de fazer as cobranças, por enquanto a gente ainda não tem essa aprovação. Né? A gente está aguardando, então é uma grande expectativa de que seja aprovada. E aí eu acredito que vai ser muito bom, porque as pousadas vão conseguir ter um fôlego, né, para devolver esses valores. Porque o pessoal, assim, no final acaba tendo gente que não está entendendo muito bem, né? E o que eu acabei de ficar sabendo que eu fiquei mais preocupada ainda foi com a posição da própria Booking. Não sei se eu cheguei a te mandar uma mensagem que eu recebi num dos grupos. O que a Uhum. Booking está fazendo? Ela mesma estava devolvendo para os hóspedes das pousadas que estavam se negando a devolver e está cobrando das pousadas isso. Eles podem Exatamente. fazer isso? O que a gente precisa ver quais são os termos e condições, né, Que estabelecidos tem. entre as partes, para a gente ver o que foi acordado anteriormente. E além disso, a gente ainda não tem a norma que esteja vigente que autorize esse reembolso dentro do prazo de 12 meses. Então, Uhum. por enquanto, a gente ainda não tem essa norma, mas eu acredito que essa semana a gente vai ter a aprovação dela. Ah, que bom. Então, pessoal, vamos aguardar aí essa notícia da Booking. Vamos segurar, não vamos pagar. Eu acho que o ideal é isso que a Martina está falando, é esperar, é colocar todo mundo para esperar. Os hóspedes têm que esperar, a Booking tem que esperar, todo mundo está esperando. E o que é importante a gente falar agora é dos funcionários, porque agora os funcionários a gente pode finalmente tomar uma decisão ou a gente ainda tem que esperar alguma coisa? Olha, a gente já pode tomar decisão, né? A medida provisória 936, ela já foi aprovada. Então, a gente tem os benefícios tanto na 936 quanto na 927, tá? Qual que foi o objetivo dessa medida provisória? É garantir a manutenção do emprego e da renda. Por quê? Porque se a gente não tiver alguma garantia dessa manutenção, as empresas vão começar a fazer as demissões em massa e a gente vai ter um problema para todo mundo.
né? Em que pese a gente tenha na legislação uma proteção. Agora foi. Vamos Aqui lá. travou um pouco para mim, mas eu acho que travou para você também? Travou. Travou. Ontem o Instagram deu um pau para todo mundo, mas acho que hoje, pelo que eu vi, tá tudo normal. Acho que é só realmente muita gente na internet mesmo. Vamos Bom, lá. então ficou essa questão da expectativa aí da MP, que ela veio para a gente ajudar a gente a preservar os empregos e evitar as demissões em massa. Exatamente. Então, a gente tem uma norma, que é a CLT, ela diz que você não pode reduzir salário, nunca, né? Por que que a gente vem com uma medida provisória que autoriza a redução dos salários e, consequentemente, da jornada, né? Porque estamos em uma situação atípica, né? Um estado de calamidade. Então, enquanto durar este estado de calamidade, essas normas aprovadas vão poder ser utilizadas. Lembrando que após esse período, a gente não pode utilizar as normas aprovadas pela medida provisória, né? É só durante este período. Então, Natália, não sei se você quer que eu faça um breve resumo sobre a medida. Eu acho que era uma boa. Eu acho que era uma boa se fazer um resumo. Tá, E aí depois eu a posso gente entrar com algumas perguntas pontuais. Exato. Então, vamos lá, né? A aplicação pode ser para qualquer empregado. A gente não tem distinção, então, de período aquisitivo. A gente não tem essas especificações. Tá? Ah, legal. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode ou diminuir o salário com a respectiva diminuição da jornada de trabalho. A gente pode também suspender os contratos, tá? Nestes casos, a gente vai ter o benefício emergencial que vai ser custeado pela União, tá? Okay. Então, o que a gente faz? A gente faz um acordo individual. O acordo individual será entre empresa e empregado. Só lembrando que também houve um aditamento à convenção coletiva do sindicato dos hotéis, que prevê algumas normas também, algumas parecidas, mas com outras especificações. Eu entendo que a gente tenha que aplicar a medida provisória, porque ela é mais benéfica para o empregado, tá? E além disso, essa medida provisória diz que as convenções coletivas e outras normas que sejam conflitantes com a medida, ela pode ser alterada posteriormente, dentro de 10 dias. Então, eu acredito que a convenção coletiva possa se adequar a essa medida provisória, tá? Okay. Então, porque eu sei que tem algumas perguntas. Como que a gente vai fazer em caso de conflito, né? A gente tem que aplicar o que é mais benéfico para o empregado, tá? Ok. Bom, então a gente pode optar tanto pela redução do salário como a suspensão do contrato de trabalho. Além disso, a medida provisória 927, ela também autoriza a compensação pelo banco de horas, né? Certo. Então, eu me lembro que algumas pessoas perguntaram o que fazer nesse período, nos 10 dias do mês de março, que as pessoas ficaram sem trabalhar. Então, a gente pode fazer um acordo individual entre empregado e empresa para fazer a compensação dessas horas, tá? Então, faz o acordo individual e a compensação dessas horas tem que respeitar o limite diário de 2 horas por dia. 2 horas. Tá? Então, 2 horas por dia, tá? Bom, além disso, o benefício custeado pela União vai ser pago mensalmente e ele vai ser devido em qual prazo? Lembrando, são 30 dias, porém, dentro do prazo de 10 dias do acordo firmado entre a empresa e o empregado, a empresa tem que fazer a comunicação para o Ministério da Economia, tá? Então, tem que respeitar o prazo de 10 dias para fazer essa comunicação. Contando esse período, 30 dias após, faz o pagamento desse benefício, tá? Se não respeitar o prazo, o que acontece? Prorroga o pagamento, tá? Se descumprido o prazo de 10 dias, a primeira parcela vai contar 30 dias após a efetiva comunicação para o Ministério da Economia, tá bom?
Tá escutando? Perfeito. Ah, Estou tá. escutando sim, estou escutando. É que eu estou aqui anotando, porque é muita informação também. Depois, com certeza, o pessoal vai me perguntar de Sim. novo. Ó, E. aproveitando que você falou isso, lá no escritório nós realizamos um informativo com resumo de todas as medidas aprovadas pela MP. Ah, Então, quem legal. precisar e quiser, pode me solicitar, que eu posso encaminhar para vocês, tanto pelo WhatsApp Ah, é quanto pelo legal. Instagram, que eu acho bom, porque fica lá todos os tópicos para conseguir ir acompanhando. Perfeito, Martina. Tá Ótimo. bom? Eu vou te pedir, porque eu vou querer, tá? Já vou te pedir já. É... Bom, Certo. Bom, então continuando, a gente falou agora da questão da redução exato. e também para a suspensão. Os dois casos têm que ser avisados em até 10 dias para o Ministério da Economia. E como que a gente faz esse aviso? Bom, a gente ainda não tem a regulamentação certa, então a gente precisa acompanhar para verificar como será essa comunicação, tá? Certo. Então, lembrando que para o empregado não precisa ter um período aquisitivo para ter a concessão do benefício, não precisa ter Perfeito. tempo de vínculo com a empresa. Ótimo. Já até tinha um pessoal perguntando isso aqui também. Isso. Exatamente, então não precisa. Quem não pode gozar desse benefício? Aqueles que ocupam cargos públicos, porque esse incentivo é exclusivamente para empresas privadas. Tá bom. Então, cargos de comissão, titulares de mandato eletivo não poderão ter esse benefício. E quem tiver em gozo do benefício de prestação continuada da Previdência. Tá? Então, Tá. é legal a gente ter esse resuminho para verificar, então, quais casos não se enquadram. Uhum. Tá bom? Bom, quem que tiver mais de um vínculo... Pô, travou de novo. Agora voltou. Agora voltou. Nossa, tá, a internet não tá ajudando hoje. Mas, bom, a gente, para mim, parou aqui na hora que você estava comentando da prestação, que quem tem prestação continuada. É isso? A redução, para mim parou nessa hora. Na redução proporcional da jornada de trabalho, de salário de trabalho, a gente pode fixar o prazo de 90 dias ou durante o período do estado de calamidade. Então, vamos supor que você fixou o prazo de 90 dias, mas anteriormente a esse prazo, cessa o estado de calamidade, então ele para de ter vigência, tá? Ok. Porque a medida visa exatamente a superação da crise, tá? Perfeito. Bom, a gente tem que garantir o valor da hora do trabalho, tá? Então, a gente pode fazer o acordo individual, não precisa do sindicato. Inclusive, isso é matéria de discussão. Foi, inclusive, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à medida, mas a liminar já foi indeferida, tá? Então, por hora, a gente continua aplicando as medidas. E aí, a gente pode reduzir o salário em 3 escalas. Diferente da convenção coletiva, a gente pode reduzir 25%, 50% e 70%. Vai depender do caso, vai depender dos critérios. E aí, eu acho importante que cada empresa, cada pousada, faça análise da sua necessidade, né? É isso que é uma coisa que é bem importante, eu queria até frisar para o pessoal aqui. Eu estou vendo muita gente simplesmente resolver demitir e não fazer a conta e não ver o que vale a pena. Com tudo isso que está saindo agora, a gente pode valer muito a pena sim manter o funcionário. Porque os custos de demissão são altos. A gente tem que pagar as verbas rescisórias, 13º, muita coisa, né, Martina? Exatamente. E lembrando que a medida, ela não traz nenhum benefício para desconto nas verbas. Bom, você estava começando a falar da questão que eu tinha comentado, né? Me escutou? Eu acho que é tanta gente fazendo live que está travando tudo. Não, mas eu acho que... Vamos continuar tentando. Não, claro, mas por enquanto está bem esclarecedor mesmo. Então, acho que você estava entrando no ponto sobre a questão de fazer a conta, de ver o que realmente valia a pena para cada um dos casos, né? Exatamente.
E aí, com relação à rescisão dos contratos, a gente não tem nenhuma norma que dê desconto no pagamento das verbas rescisórias. Então, o pagamento vai ser integral, tá? Então, tem que pagar aviso prévio, tem que pagar os 40% de multa no FGTS, porque tem um pessoal falando que estão pagando 20% só de multa e não estão pagando aviso prévio. Isso não é correto, então. Não. Ah lá, bom saber. E aí, com relação à suspensão dos contratos, diferente da diminuição de jornada, a suspensão do contrato tem que respeitar o prazo de até 60 dias ou o período de calamidade pública. Ele pode também ser realizado por meio de um acordo individual, lembrando que para os 2 casos de redução de salário e a suspensão do contrato de trabalho, a gente tem que avisar o empregado com 2 dias de antecedência. Então, me perguntaram também, como que a gente operacioniza isso? A gente informa 2 dias antecedentes e após esses 2 dias, a gente assina o acordo prevendo o que vai ser modificado no contrato de trabalho. Tá bom? Certo. Bom, para a suspensão dos contratos, que a gente precisa lembrar que os benefícios, eles não podem ser suspensos. Então, os benefícios concedidos devem ser mantidos, tá? O que a gente pode suspender? A exceção é o vale transporte, porque se ele não está vindo para a empresa, ele não vai ter esse gasto. Claro. Né? Pode ser até, inclusive, que seja uma economia para a própria empresa, para a própria pousada. E a suspensão, ela tem que ser integral, porque o que acontece? Às vezes a gente vê na prática que suspende o empregado, mas continua solicitando trabalho remoto. Então, lembrando que a suspensão deve ser integral, porque senão ela é descaracterizada, tá? Então, a gente é considerado fraude, né? Você está gozando de um benefício que não está sendo concedido ao empregado. Tá certo. E aí, nós temos também a figura da indenização para as empresas que faturaram acima de 4 milhões e 800 mil no ano de 2019. Essas empresas, eu acho importante a gente falar, lembrando que o nosso público são pequenas empresas, né? Mas eu acho legal pontuar que para essas empresas que faturaram acima de 4 milhões e 800 mil no ano passado, quando elas suspenderem os contratos, elas são obrigadas a pagar uma verba compensatória mensal de 30% do salário do empregado. Tá? Então, mas só para essas empresas grandes. Exatamente. São as pequenas que suspenderem não precisam pagar nada, é isso? Não precisa. Ah, legal, olha lá. Essa é uma informação que não estava clara. E vai ter uma verba, vai ser considerada como uma verba indenizatória. Então, ela não vai computar como base de cálculo para imposto, para salário, para nada. Legal. Bom, quem optar por esses benefícios, tanto a diminuição de salário quanto a suspensão de contratos, os empregados terão estabilidade. Por qual período? Pelo período em que estiverem nesta situação, nesta condição, nessa nova condição. E pelo período posterior, a gente tem que considerar o seguinte: se o empregado esteve nessa situação por 60 dias, ele então tem a estabilidade durante 60 e mais 60 depois de cessar o Estado, tá? Perfeito. Porque a medida, ela visa a garantia da manutenção do trabalho do empregado, né? Exatamente. Então, se acontecer a rescisão sem justa causa pelo empregador, durante o período de estabilidade, ele vai ser obrigado a pagar todas as verbas rescisórias, as penalidades da lei e os valores que ele deixou de pagar porque ele gozou. Pô, Martina, ótimo. O que eu acho que é importante a gente ressaltar que os acordos individuais realizados entre a empresa e o empregado, eles também devem ser comunicados para o sindicato da categoria em 10 dias. Tá? Bom, então sempre tem que lembrar de comunicar o sindicato e também o Ministério da Economia, que ainda não foi divulgado como que vai ser feita essa comunicação, certo? Certo. Além disso, a gente tem mais uma ressalva trazida pela lei. Os acordos individuais, eles só podem acontecer quando o empregado receber
R$ 3.135 ou acima desse valor. Então, lembrando, abaixo de R$ 3.135, a gente precisa realizar o acordo com o intermédio do sindicato da categoria. Ah, tá certo. Ou Então, pode falar. Não, tudo bem, só anotando aqui. Então tem que ter intermédio do sindicato, para que é, na verdade, eu acredito que a maioria, que é a realidade da maioria das pequenas Exato. pousadas. Os salários são abaixo disso, tá? Exatamente. Você pode fazer também sem intermédio do sindicato, quando o empregado tiver um diploma de ensino superior. Ok. E quando o salário dele for acima de, se não me engano, R$ 10.000, 10 ou R$ 12.000. Ok. Tá? Bom, a gente aplica esse contrato para todos os contratos de trabalho, tá? Lembrando que estagiário não é contrato de trabalho, é estagiário, é uma modalidade totalmente diferente, tá? Certo. E a gente tem a ocorrência, então, dos pagamentos das verbas indenizatórias de forma integral, no caso da rescisão do contrato, que eu acho que essa era uma dúvida bem comum de todo mundo. Por que eles não beneficiam? Bom, agora deu uma caída, mas você não estava falando nada, eu acredito no momento. Você acabava de falar dos contratos vigentes aqui. Ótimo. Exato. Então, eu acho legal, que Martina. Fazer um resuminho geral do que a gente, do que trouxeram nessa medida. Ótimo. Eu acho que então, bom, a gente tem um tempo ainda, eu acho que a gente pode tentar olhar aquelas dúvidas que eu tinha comentado com você que eu tinha recebido, que na verdade eu recebi tantas, eu selecionei algumas, tá? Vou entrar aqui para a gente conversar sobre elas. Bom, a primeira delas foi uma dúvida de uma das minhas seguidoras, que ela tem uma pousada informal, então ela não tinha nenhum CNPJ, nada aberto, os funcionários eram todos contratados sem, e ela estava muito preocupada porque ela falou, nossa, o que eu vou fazer agora? Como que meus funcionários vão ser amparados, sendo que eu não tenho vínculo empregatício com eles, nem empresa eu tenho. E como que fica nessa situação? Eles entram naquele fundo do trabalhador informal, é isso ou não? Olha, o que a gente precisa lembrar que um ente assim, uma empresa que não existe, né, no papel, em tese, ela não pode contratar empregados, tá? Então, o que eu sugiro para quem está começando, né? Eu acho legal fazer a contratação, talvez, por meio de e-mail, emissão de nota, lembrando que não pode ter as mesmas características de um empregado. De um empregado, é um e-mail. Mas eu entendo que quem está começando é importante, em primeiro lugar, fazer a regularização do seu CNPJ. Muitas pessoas acham que é muito burocrático e muito custoso, mas na verdade pode não ser, tá? Você fazer a constituição da sua empresa pode não ser tão burocrático. E ele é importante para trazer, inclusive, proteção para o empresário. Tá? Por que é importante trazer essa proteção do empresário? Porque você criando a pessoa jurídica, a pessoa física sai da frente dessa relação, né? Então, a gente tem a blindagem da pessoa física, porque quem responde pelas obrigações e deveres é a empresa, né? Então, a gente vai ter uma série de garantias, né, de responsabilidades pela empresa. Bom, mas nesse caso, já aconteceu, a gente não tem como voltar atrás, né? Exatamente, Nesse caso, a gente precisa verificar como vão ser os requisitos, tá? Para a concessão do benefício. Eu não consegui me aprofundar nesse assunto para trazer os requisitos, mas de repente pode ser que ela se enquadre. Eu posso, inclusive, me aprofundar para passar para ela depois. Ok, pode ser.
Pode ser, porque é uma situação, ela até comentou, ela falou, olha, agora eu vou abrir uma MEI, eu decidi que eu vou abrir uma MEI para minha pousada, eu falei, nossa, legal, é o primeiro passo, começa pela MEI, é sempre mais fácil. Eu também comecei pela MEI lá atrás, quando eu abri minha pousada, porque foi bem mais fácil, e conforme ela foi aumentando o faturamento, aí eu migrei para uma ME, porque era o melhor a se fazer no momento. E a MEI é muito fácil de abrir, como você mesma disse. Não tem burocracia, os custos são bem baixos, o próprio imposto mensal é bem baixo. E aí ela comentou, pensou em abrir uma MEI e também pensou que as diaristas dela poderiam abrir uma MEI também e ofertar um serviço para ela enquanto isso. Mas eu não sei se o MEI tem direito a algum benefício agora com essa situação, certo? Porque o MEI também é considerado uma empresa, né? Eu sei que o anúncio que eu vi, ele aplicava para profissionais autônomos, informais. Então, a gente precisa analisar quais são os requisitos específicos para essa concessão. Uhum. Eu acredito também que seja esse o caminho mesmo. Bom, a outra pergunta que tinha aqui era com relação a preocupação de um pessoal que estava com funcionários com apenas 2 meses. Mas pelo que você falou aqui, eles também estão sendo beneficiados por essa MP, certo? Exatamente. A gente pode pensar em várias hipóteses, né? Na verdade, a gente não tem uma solução, a gente tem várias, porque vai depender de cada caso, enfim. A gente pode, então, utilizar o banco de horas, a gente pode suspender o contrato, prorrogar. E, além disso, a medida provisória que tem expectativa de aprovação, que prevê o reembolso em até 12 meses depois do estado de calamidade, ela também está sendo cogitada que aprove um convênio entre os hotéis que estão perto de hospitais para sediar profissionais da saúde. Então, talvez, se o seu hotel, sua pousada estiver perto de algum hospital, de algum pronto-socorro, também é possível que a atividade retorne, né? Por causa dessa norma. Então, aí você precisa ver qual vai ser qual benefício vai ser melhor aplicado para o seu caso. O que eu estava falando é que agora a gente tem que analisar muito bem, com todas as informações que a gente está tendo, realmente fazer a conta, fazer a análise do quanto que você, né, quais são os cenários. Eu sugiro sempre o pessoal fazer isso em todo momento. Cenários, ok, vamos supor que vai durar 90 dias essa situação, o que pode acontecer se você demitir, se você manter do contrato, manter com uma jornada reduzida, fazer todas as contas para ver como se encaixa a situação de cada uma das pousadas. Opa. Exatamente. Vou ver aqui mais alguma pergunta aqui. Martina, com relação aos valores que são pagos, você sabe informar sobre isso? Com relação ao valor do seguro-desemprego, é isso? Com relação à suspensão dos contratos, ele vai receber 100% do que ele teria direito ao seguro-desemprego. E com relação à diminuição do salário versus jornada, ele vai receber proporcional. Então, se ele tiver uma redução de 25% do salário, ele vai receber 25% referente ao seguro-desemprego que ele teria direito. Perfeito. Tá certo, só para o pessoal saber e poder fazer essa conta aí, tá? Outra pergunta que eu acho que a gente respondeu lá no começo, mas é legal a gente responder diretamente agora também, é o que fazer no mês de março. Teve um pessoal que trabalhou só 2/3 do mês, porque a pousada fechou a partir do dia 20, então passaram 10 dias sem trabalhar. Como é que funciona agora que está chegando esse pagamento do salário agora em abril? Se ela simplesmente dispensou o funcionário para ficar em casa, tem que pagar normalmente, certo? Tem que pagar normalmente. O que a gente pode tentar é fazer a compensação como banco de horas, né? Compensar posteriormente. Posteriormente, mas tem que pagar de qualquer maneira. Tem. E aí ele pode compensar durante o período de 18 meses a contar do encerramento do estado de calamidade.
Tá certo. Então, pessoal que me mandou essa pergunta, que depois eu mando direto para eles também. Vamos lá. Teve um pessoal que já fez já tinha feito redução de jornada de acordo com a base da da convenção coletiva emergencial do Sindicato de Hotelaria da região. Os funcionários vão ter direito a esse auxílio emergencial do seguro-desemprego? Eu entendo que tenha que fazer um aditamento a esse acordo firmado e fazer informar o Ministério da Economia para que ele seja acrescentado nesse benefício, né? E quando eu falei em antecipação de férias, lembrando que pode antecipar feriado também, tá? Para feriado federal, estadual e municipal, você não precisa do consentimento do empregado. Somente os feriados religiosos que você precisa do consentimento do empregado. Ah, tá. Então, eu acho importante porque, pensando em 2020, a gente sabe que a situação voltando à normalidade, a gente não vai poder pensar em feriado, né? Então, acho que é uma boa saída também já antecipar o feriado. Uhum. Essa questão do feriado é um pouco polêmica para a gente, porque no final a gente acaba trabalhando sempre nos feriados, né? Então, no caso, funciona um pouco diferente para a hotelaria. Eu acredito que o pessoal está mesmo pensando na questão mas na questão mesmo das férias, né? Quem adiantou férias, o que fazer. Até outro dia veio teve um pessoal também que comentou comigo que adiantou férias de funcionários que ainda nem tinham direito a férias, né? Isso poderia ser Pode excluído da acontecer. rescisão depois, caso venha acontecer uma rescisão por algum outro motivo no futuro, isso pode ser descontado da rescisão ou não? Então, eu entendo que não. Lembrando que o pagamento das férias, a medida 927 autoriza o pagamento no 5º dia útil do mês subsequente às férias. Então, você pode pagar posteriormente, que isso acho que já ajuda, né? Agora, vamos lá. Para o empregado que não tem o período aquisitivo e você antecipou, eu entendo que você não possa descontar posteriormente. Porém, gozado as férias, você inicia um novo período aquisitivo, tá? Então, você zerou e inicia um novo. Vamos supor que 3 meses depois você vá demitir, você vai pagar proporcional a 3 meses do período, porque aí ela teve 3 meses de um novo período aquisitivo. Tá certo. Então, gente, por isso que tem que consultar sempre um advogado ou um contador. Às vezes a gente fica tentando sozinho fazer as contas. É um pouco complicado mesmo, porque são muitos detalhes que a gente que não está acostumado com isso pode perder. Então, informe-se, é importante se informar, como quem está aqui na live, quem acompanha os nossos conteúdos aí, para você ir conversar com esses profissionais um pouco mais informados sobre o que está acontecendo e não viajar tanto na conversa, mas sempre consulte um contador, um advogado para ajudar vocês nessa situação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui veio essa outra dúvida veio com relação à suspensão do contrato de trabalho, porque o pessoal achou que tem alguns pontos divergentes dentro dessa medida provisória, né? E comenta aqui, ajuda de custo. Peraí, desculpa. A convenção cita que o empregador é responsável por parte do salário do empregado a título de ajuda de custo alimentação. A MP, todo o pagamento é a cargo do seguro-desemprego, sendo que na MP, no máximo por 60 dias e dando estabilidade ao funcionário pelo mesmo período, visto que até o término pode não ter acabado o período de calamidade decretado, qual prevalece. Eu acho que é isso que o pessoal está achando, que talvez o estado de calamidade dure muito mais do que os 60 dias ou 120 dias até. O que acontece nesse caso? Eu acho. Bom, se estender, a gente vai ter o estendimento da aplicação dessa norma, né? Porque ele diz que é durante 60 dias ou o período que permanecer em estado de calamidade, né? E aí, com certeza, a convenção coletiva ela está conflitante com a medida provisória, né? Eu já tinha falado anteriormente. Eu acredito que possa haver uma modificação, tá?
porque ela tem o prazo de 10 dias para modificar. E se não Uhum. houver a modificação, a gente tem que aplicar o que for mais benéfico para o empregado. Para o empregado. E eu entendo que a medida provisória, principalmente nesse quesito, ele é mais benéfico para o empregado, porque ele concede a estabilidade dele, né? Então, veja, é uma situação atípica para todo mundo está passando por uma situação difícil, mas o empregado também será penalizado. Então, é importante garantir a estabilidade dele, né? Com certeza. Eu acho que no fundo ele é o mais penalizado, porque no final a empresa sempre tem alternativas, parece mais complicado, mas para a gente a alternativa é mais fácil. Você conseguir um empréstimo, você conseguir postergar uma conta, alguma coisa assim, coisa que para o funcionário já não é tão fácil. A gente tem que E para as entender um pouco esse empresas, a lado gente dele. já tem algumas prorrogações de pagamento de impostos. Então, para a empresa, você tem outras possibilidades. Você pode entrar com ação revisional para discutir o aluguel, você pode entrar com ação para pedir prorrogação de pagamento de imposto, enfim, você tem uma série de possibilidades, né? Aí o funcionário fica meio preso nessa, por isso que eu acho muito importante a gente tomar bastante cuidado com eles nesse momento. Eles sempre ajudam tanto a gente, né, no dia a dia, então. A outra pergunta era com relação à redução da jornada com redução proporcional do salário. A convenção autoriza a redução no máximo de 50, enquanto a MP autoriza até 70. Qual que é a operacionalização disso? Deve ser assinado um termo em conjunto com o funcionário? E qual é a data para assinatura desse termo, visto que tem que ser com 2 dias de antecedência? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. O acordo, então, para quem recebe aquele limite de 3.135 para cima, é realizado um acordo individual. Abaixo é realizado o acordo conjuntamente com o sindicato, né? Tem que fazer a notificação do empregado com 2 dias de antecedência. E após esses 2 dias, pode assinar o acordo. Tá certo. Última pergunta aqui que tinha dessa mesma pessoa. O artigo 13 da MP cita que a redução proporcional da jornada de trabalho de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. Ele pergunta aqui, como pousadas e hotéis podem usar esse artifício para demissão de funcionários, visto que não são atividades essenciais? Não pode, Não. porque na verdade esse artigo está dizendo que não vai se aplicar, essas regras não se aplica às atividades essenciais e ao poder público. Uhum. Então, né, não tem nada a ver. Eu acho que é isso que até tem um pessoal aqui perguntando, ó, tem até uma pergunta aqui que está bem interessante. A pousada está fechada e perguntou se pode pagar 20% de multa sem o aviso prévio. Não existe, Não. que a gente até falou disso aqui, né, Martina? Tem que pagar as verbas rescisórias. Tem que pagar, mas existe um artigo da CLT que diz, se a empresa fechar em razão de uma crise causada por um caso fortuito ou de força maior, o que é isso? É um caso imprevisível que pode ser considerado a pandemia do coronavírus. Então, se a empresa for fechada, você poderá ter um abatimento nas verbas rescisórias. Mas o que acontece? Esse artigo, há alguma discussão nele, porque há quem diga que ele que ele é inconstitucional. Tá? Então, a aplicação disso também deve ser de modo muito bem estudado, conjuntamente com um profissional, né? Não é simples assim, simplesmente vou fazer. Entendi. E acho que também a dúvida que tá gerando no pessoal é tudo bem, tem essas convenções por 60 dias, vamos supor que a crise vai durar 60 dias, mas a gente sabe que o setor do turismo vai ser impactado por mais tempo. Então, eu acho que tem muita gente também com um pouco de medo de entrar nessa e vamos supor, daqui 60 dias acaba o estado de calamidade, mas o setor do turismo está com um problema, como que ela faz? Se ela tem que demitir o funcionário logo em seguida?
É. Ela vai ter que demitir pagando todas as verbas, tá certo? Por enquanto, sim. Por enquanto, a gente não tem nenhuma Uhum. norma que beneficie as demissões, né? Pode ser que a gente tenha alguma norma que vá beneficiar exclusivamente o setor hoteleiro, que vem sendo bem impactado, né? Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma regulamentação. Então, por hora, tem que fazer o pagamento integral. Uhum, tá certo. Então, por isso mesmo que a gente está até falando aqui, né, gente? Às vezes não tomar uma decisão precipitada, porque se realmente chegar nesse ponto de passar o estado de calamidade, realmente a situação tá impossível, com certeza vai ter uma ação em conjunta, vai ter demandas do próprio setor do turismo pedindo flexibilização em algumas coisas, porque, né, é aquela Impossível, história. viável, É aham. impossível a gente prever as coisas muito agora também. Então, eu acho que a gente tem que enxergar esse MP como uma luz no fim do túnel, eu gostaria de dizer assim, que é uma maneira Exatamente. de ajudar a gente nesse momento tão difícil a não ter que tomar decisões drásticas agora. A gente pode postergá-las um pouco. O governo está se comprometendo a ajudar nessa questão, principalmente na questão dos funcionários, que já diminui bastante o peso da empresa, e depois, daqui a um tempo, eu acredito que isso vá continuar, certo, Martina? A gente pode Certo. esperar uma prolongação, uma mudança ou mais medidas provisórias, caso a situação vá se agravar por mais tempo. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que é o momento de realmente pensar e começar a analisar as questões da sua pousada. Será que você vai precisar de tantos funcionários lá na frente? Será que já não tinha algum funcionário que você tinha que demitir mesmo? Talvez seja o É, momento, não postergar isso. Então é o uma que hora eu de analisar realmente o que está acontecendo. O que eu digo é que crises, elas têm o lado bom, né? Porque é nesse momento que a gente consegue levantar todo o nosso custo e verificar o que a gente tem de gordura e o que pode ser cortado, o que pode ser mudado nas relações. Então, hoje, pós-crise, vai haver um crescimento muito grande de atendimentos telepresenciais, remoto, porque a crise trouxe isso, né? Todo mundo precisa se virar no que pode para fazer o atendimento telepresencial. Então, eu acredito que agora é necessário levantar todos os custos e ver o que você consegue cortar, né? Às vezes você já vem com um custo muito alto que você não precise. Eu acho que é o momento, inclusive essa semana agora eu fiz uma semana de lives, eu falei bastante sobre isso, que é o momento realmente de enxugar e ver onde você estava desperdiçando, suspender contratos que você possa suspender para não ter que pagar por agora, e né, renegociar com fornecedores, com parceiros, e dessa maneira tentar sobreviver. E os funcionários são grande parte importante dessa negociação também. Eu vi uma pergunta aqui que acho que a gente não comentou. Vamos supor, caso a pousada decida demitir um funcionário e ele tem menos de 2 meses de empresa, ele vai ter direito ao seguro-desemprego ou não? As regras para o seguro-desemprego, elas não foram alteradas, pelo menos por enquanto, tá? Não foram alteradas. Então, a Não princípio, foram. quem não tem o período mínimo para usufruir do seguro-desemprego vai acabar ficando sem. É. Então, talvez. E por que que eu acho que, por enquanto, não foram aprovadas esse tipo de medidas? Porque o intuito é manter as relações de trabalho, é manter, não é demitir, né? Então, se a gente tem Uhum. algumas normas que possibilitem, você vai ter uma tendência de demissões maiores, né? Exatamente. Então, acho que agora, a princípio, eles não vão mexer. Então, o pessoal que está pensando em demitir, reanalisa isso, É, porque pode ser que vocês não precisem demitir agora. Façam as contas, consultem o seu advogado, o seu contador para ajudar com isso, tá? Tará, demissão de funcionário com 2 meses, não tem direito, tá, gente? Se a convenção tivesse diferença em relação ao MP, qual se sobrepõe? A Martina já respondeu aqui também, falou que se sobrepõe o que é melhor para o empregado. A Pousada Magia perguntou aqui, como fica o pagamento das férias coletivas? Eu não vou demitir meus funcionários, vou diminuir as horas e o salário. O pagamento, então, ele pode ser feito no quinto dia útil do mês subsequente da concessão das férias.
Então, por exemplo, se concedeu em março, pode pagar até o 5º dia útil do mês de abril. Certo. Deixa eu ver aqui. Estou em São Paulo, então tá complicado vender. Se abrimos no final de abril, posso pagar o salário em 2 vezes? Não tem nenhuma norma que autorize esse pagamento Autoriza parcelado. passar. Tá, então, pessoal, toma cuidado Lembrando, aí. lembrando que os acordos realizados, acordos coletivos com o sindicato, você pode prever outras condições, tá? Então, o acordo Uhum. individual não pode ser realizado porque ele tem que respeitar a lei. Agora, se você conseguir firmar um acordo por meio do sindicato, é possível que seja aplicado alguns outros benefícios para a empresa. Por quê? Você demonstra que você precisa manter os empregados ativos e que por isso você precisa desse benefício, por exemplo, pagamento parcelado. Perfeito. Então, tá vendo, gente? Também é a hora, talvez, de consultar os sindicatos para ver o que vocês podem fazer. Alguém aqui perguntou qual é a conta referente à suspensão, para saber quanto o governo irá pagar. Paga integral? Paga integral de acordo com o valor do seguro-desemprego que ele tem direito, certo, Martina? Ele vai ser proporcional à redução do salário, né? Sempre dependendo do que você for aplicar. Mas se for suspensão, é integral. Isso. Se for suspensão, é integral, né? Certo. Ok. Muitas perguntas repetidas aqui. Aqui, paguei meus funcionários no dia 2 de abril e dei férias coletivas. Não vou demiti-los. Como fica o pagamento das férias? Então, as férias podem ser pagas no 5º dia útil após a concessão das férias, né? Então, no mês subsequente. Perfeito. Então, no mês seguinte, né? No caso, em Exato. maio. Isso. Certo. Deixa eu ver. Precisa cumprir aviso prévio quem for demitido? Olha, não tem nenhuma norma que beneficie o não cumprimento do aviso prévio. Certo. Na verdade, na demissão não mudou nada, né, Martina? Eu acho que é isso, né? Não. Demitido sem direito ao seguro, terá direito aos R$ 600 do trabalhador informal? Esse eu acho que você ficou de dar uma olhadinha, né? A gente precisa analisar quais são os requisitos para a concessão desse auxílio de R$ 600, tá? Tá. Eu posso pesquisar e eu mando para vocês para esclarecer essas dúvidas. Perfeito. Acho que essa é uma dúvida que surgiu aí e acho que seria uma boa a gente conversar sobre isso depois. A gente pode fazer um vídeo durante a semana, tá, Martina? Uhum. Mas só para você se informar direito, que eu sei que é muita informação. Muita coisa, Meu Deus! muita norma. A gente fica acompanhando, mas tem algumas que são publicadas, são revogadas, então tem muito projeto de lei também que a gente vem acompanhando. E assim, tem projeto de lei com tudo que vocês possam imaginar, então. Eu imagino. Ó, chegou mais uma aqui que acho que vale a pena a gente já revisar, que acho que a gente já respondeu essa na outra live. A questão dos impostos, o pagamento. Foram todos postergados, certo? A maioria, Não, quer dizer, né? não todos. Não todos. Para quem é simples, foi prorrogado pelo período de 6 meses o pagamento dos impostos no âmbito federal, tá? A gente tem mais algumas outras possibilidades de prorrogações de impostos, e quando você não tem a possibilidade trazida pela lei, é possível ingressar, então, com uma ação pedindo essa prorrogação. Por quê? Porque os juízes estão concedendo essa prorrogação na maioria dos casos, e principalmente para o setor hoteleiro, que você tem uma prova, né? Você tem uma prova da situação e da necessidade da empresa de prorrogar esse pagamento. Então, você demonstra que você já foi impactado pela crise e que você não vai ter condições de pagar. Então, por isso, você precisa de um fôlego. Aí você pode entrar com a ação, pedir a prorrogação pelo prazo de 60 dias ou enquanto o estado de calamidade perdurar. Então, para os tributos, a gente tem este cenário. Tá certo. Outra pergunta aqui, que acho que vai ser a última agora, porque senão eu quero salvar essa live para ela ficar disponível, e eu tenho o problema aqui do pessoal que desliga a energia aqui quando dá meia-noite. Então,
A última pergunta é fechar a pousada. Para usar a redução de multa, tem que ser dado baixa no CNPJ ou só fechar as portas e já pode usar esse artigo? Eu acho que o que você falou aqui é que esse artigo é meio controverso, certo, Martina? Então você não pode simplesmente Isso. achar que fechando o negócio você vai poder usar dessa questão da redução da multa. Por enquanto, Exatamente. vale. E o que é Por... importante, né? Quando a gente fala em fechar as portas da pousada e manter o CNPJ, a gente precisa lembrar que para o mundo jurídico, né, para documentalmente, a gente não tem a gente não tem um impacto, porque vamos lá, o CNPJ vai estar ativo, né? Então, quando a gente fala em encerramento da atividade, é fechar as portas e formalizar, né? Então, fazer a dissolução da empresa, fazer o protocolo na junta comercial, comunicar a receita, fazer tudo que tem que ser feito. Isso custa também, né? Infelizmente. Importante ressaltar que isso também custa. Exatamente. Mas é importante fazer os trâmites e a questão dessa aplicação desse artigo que eu mencionei, eu acho que ele tem que ser aplicado com cautela, tem que procurar um profissional especializado no assunto para poder te auxiliar. Perfeito, Martina, obrigada. Eu só vou responder essa última pergunta porque acho que essa é mais para mim. Sobre pousadas arrendadas, tem alguma dica do que devemos acordar com o arrendatário? Pousada Casa Zazá, dá uma olhada no meu YouTube que saiu um vídeo completo sobre negociação de arrendamento de pousada, viu? Então dá uma olhadinha lá que eu respondo com vários detalhes como você pode fazer essa negociação junto com o arrendatário, tá bom? Bom, acho que agora foram todas as perguntas, Martina. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, tirar todas as dúvidas do pessoal. Não sei nem como te agradecer, você ter topado de última hora essa live comigo aqui de novo. E a gente continua se falando, porque eu sei que as dúvidas não vão parar. Não. E o pessoal está gostando bastante. O pessoal já está até falando para mim, tem como você tirar dúvida com a Martina e tudo mais, tal. Então já virou uma parceria muito bacana aí. Eu fico muito feliz do resultado que está dando tudo isso. Eu também fico muito feliz, eu te agradeço, Natália, por abrir esse canal para a gente poder dividir um pouco do que a gente sabe. E eu tô aqui disponível para continuar tirando as dúvidas. Eu tenho certeza que vão surgir milhares de dúvidas essa semana, né? E eu estou aqui, eu vou continuar acompanhando as notícias, né? Todas as medidas que forem publicando. E a gente mantém a nossa parceria. Eu te encaminho todo o informativo que a gente criou do meu escritório. Eu vou te encaminhar, porque você pode encaminhar para eles terem todo o resumo, né? De tudo que foi trazido pela norma, que eu acho bem legal. E eu agradeço a atenção de todos, todo mundo que entrou na nossa live na sexta-feira à noite, né? Apesar de estar todo mundo em casa mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Mas acho que esse momento o pessoal já quer um descanso, né?